Não vou entrar em detalhes, necessidade calórica durante a gestação ela aumenta, né? Como necessidade proteica também, a suplementação de ferro, principalmente depois da 16ª semana, a dieta rica em cálcio, às vezes, quando a gente identifica que aquela paciente ela não tem uma suplementação adequada de cálcio, às vezes a gente vai ter que fazer uma suplementação mesmo, prescrever cálcio para essa paciente, se ela não fizer a ingesta adequada. O ácido fólico também, o ideal é antes da gravidez, né? Lá na consulta pré-concepcional. Se a paciente tem aquele desejo de engravidar, a gente já prescreve ali a profilaxia, né? Mas a gente usa o ácido fólico até 12 semanas, aproximadamente. É lógico que aquela paciente que usa alguma outra medicação, que consome um pouco mais do ácido fólico, né? Porque a gente sabe que está relacionado com a divisão celular, ou então é uma gravidez de gemelar, de gêmeos, onde o consumo também será maior, aí a gente mantém até o final da gravidez. Isso aqui é para todo mundo ter uma noção, a classificação de peso com base no IMC. Então, a gente tem o baixo peso, peso normal, sobrepeso e obesidade. E aí, o ganho de peso aceitável, né? Só para vocês terem a noção. É lógico que aquela paciente que tem um baixo peso, a tolerância de ganho de peso durante a gravidez vai ser maior, é óbvio, né? Mas é importante também, se possível, a avaliação nutricional. Na avaliação do risco gestacional, a gente tem que ter em mente que, mais ou menos, aproximadamente 10% das gestações, elas vão necessitar de um acompanhamento em parceria, né, com outros especialistas, né? E pode ser por fator materno, pode ser por fator fetal, pode ser, né, por várias questões. Então, assim, pensando no fator materno, quais seriam os fatores relacionados, quais seriam essas patologias que merecem a avaliação compartilhada, né, o acompanhamento compartilhado? Pacientes com cardiopatias, pneumopatias, nefropatas, endocrinopatias, hipertensas crônicas, doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, principalmente aquelas que não estão estabilizadas, doenças autoimunes, ginecopatias, principalmente malformações uterinas, aquelas miomatoses mais graves, ou então aquela paciente que teve uma cirurgia uterina. Às vezes dá até para ficar no centro de saúde, mas ela tem que ser bem orientada e, às vezes, com a responsabilidade, com o acompanhamento compartilhado com o ginecologista do centro de saúde, pelo risco de ruptura uterina, né? Enfim, é uma paciente que tem que estar muito bem esclarecida. Doenças infecciosas, hanseníase, tuberculose, dependências químicas, patologias que necessitam de acompanhamento clínico, alterações genéticas maternas e os passados de trombose venosa profunda. Eu gostaria de falar aqui de duas situações, doenças psiquiátricas e dependentes químicos. Às vezes, se for pacientes que estão estáveis, né, que estão assim há muito tempo, sem necessidade, sem recaídas, e que já tem um vínculo com a unidade, com o centro de saúde, ou com vocês, né, aqui no Gene de Faria, de repente manter essa paciente no centro de saúde, sem a necessidade de encaminhá-la para o pré-natal de alto risco. Né? Às vezes é prejudicial a gente mandar para uma equipe que não tá acostumada, que não conhece essa paciente. Né? Então, pensar nessa questão do vínculo também. Então, é uma decisão que tem que ser compartilhada. Fatores relacionados à história reprodutiva anterior, morte uterina perinatal de causa desconhecida, né? Eu acho que vale a pena e muito, né? A literatura coloca isso também para encaminhar para um centro de referência, né? Um pré-natal de alto risco, doença hipertensiva anterior com resultado obstétrico ou perinatal ruim, abortamento habitual, né, 3 abortos consecutivos, esterilidades, infertilidade que engravidar, né, também vale a pena o acompanhamento pelo pré-natal de alto risco. Na gravidez, já pensando na gravidez atual, crescimento uterino restrito, gemelaridade, distúrbios hipertensivos na gravidez, anemia grave que não responsiva ao tratamento, toxoplasmose, citomegalovírus na gestação atual, merecem sim acompanhamento, a gente até precisa saber se esse feto está ou não infectado, desnutrição materna severa, patologias do colo, NIC3, às vezes vai ter que fazer um procedimento, precisa de uma avaliação especializada, poli ou oligodrame, precisa ser investigado, malformações fetais ou arritmia fetal, ITU de repetição,
doenças infecciosas como hepatite, HIV e sífilis na gestação atual, diabetes nessa gestação, obesidade mórbida, elevada suspeita de câncer de mama, também tem que ser encaminhada, porque vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar, né? Avaliação por outros especialistas. Lembrando que as vacinas, tétano, a DTPA a partir da 20ª semana de gravidez, H1N1, hepatite, né, a hepatite B, elas podem ser e devem ser tomadas durante a gestação, caso o cartão de vacina dessa paciente, né, não esteja atualizado. Outras vacinas, às vezes a paciente chega para você com o cartão de vacina totalmente desatualizado ou desconhecido, né? Não é o momento, por exemplo, de fazer a aplicação de vírus vivos atenuados, né? Mulheres não grávidas que receberam, por exemplo, a tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola, ela tem que esperar pelo menos, isso tem que estar bem orientado, pelo menos 28 dias para poder engravidar. As principais queixas, gente, aí eu vou somente citar, e aí a gente vai estudar com base na literatura, na bibliografia de referência. Né? A gente sabe que náuseas e vômitos são comuns no primeiro trimestre, geralmente elas cessam depois da 16ª semana de gestação. Geralmente essas pacientes toleram alimentos e bebidas cítricas, né, e frias. A gente pode dar esse tipo de orientação. Lombalgia é muito comum, principalmente no terceiro trimestre. Varizes, aquela varize vulvar que pode acontecer, falar com a paciente que o risco de romper aquela varize é muito difícil. Caso aconteça de romper, é simplesmente ela comprimir por um tempo prolongado e procurar maternidade de referência. Hemorroidas, principalmente aquela paciente que já tem uma prisão de ventre, a gente orientar a questão da dieta, orientar a hidratação, né? E às vezes usar mesmo não remédios, mas enriquecer a alimentação com fibra e a hidratação já vai resolver. Pirose, orientar a paciente não fazer uso de café, bebidas com gás, tipo refrigerante, chocolate, esse tipo de coisa, evitar. Desvio de apetite, a gente sabe que o paciente ela pode ter um desejo meio que diferente do habitual, a gente tem que estar atento a esse tipo de acontecimento. É lógico que aquela paciente que está querendo comer terra, deseja comer terra, a gente também tem que descartar anemia e outras situações, né? Cialorreia, que é a salivação excessiva, não tem causa, né? Simplesmente a gente orienta a paciente e vê como ela pode melhorar essa situação. Constipação intestinal, geralmente a gente identifica isso na primeira consulta de pré-natal. Se aquela paciente já fala para você que o hábito intestinal dela é ruim, a gente já tem que orientar nesse primeiro momento a adequação alimentar, né? Enfim, fadiga e sonolência, principalmente no primeiro trimestre, mas vai passar, né? Acaba que os hormônios, né, a progesterona, ela tem esse poder, tanto no trânsito intestinal, mas também, né, nessa sensação de cansaço. Cefaleia, que é lógico que aquela cefaleia, toda consulta, a paciente está falando que está com dor de cabeça, a gente tem que descartar outras patologias. É normal? É normal, mas a gente também tem que estar atento e não perder a oportunidade de tratar. Cinto de segurança, né, direção, lembrar que é o cinto de 3 pontos, né, 3 pontos. O cinto tem que passar por cima e por baixo da barriga, nunca cruzando a barriga. A Associação Brasileira de Tráfego, né, de Medicina do Tráfego, orienta que a paciente, a partir da 36ª semana, deve evitar, né, dirigir, principalmente também no caso de calor demasiado, pés inchados, a vigência de náusea, vômitos, ameaça de abortamento, hipotensão, hemorragia, que pode acontecer carro né, e culminar num acidente. A atividade física e sexual, ela está liberada durante a gravidez. No caso da atividade física, pelo menos assim, 3 vezes na semana, evitar posição supina, ou ficar em pé de forma prolongada, né, por longos períodos sem movimentar, evitar a exaustão. A ideia não é essa, né? A paciente tem que ter noção do seu limite ali. Exercícios físicos com risco de trauma abdominal, a gente vai orientar para não ter.
a gente evita, né? A hidratação frequente é extremamente importante, e é lógico que aquela paciente que tem uma placenta prévia, ameaça de trabalho prematuro, né? A gente vai orientar para ela não ter nem atividade física e nem atividade sexual. Essas são as referências bibliográficas, né, para vocês consultarem. E aqui é o meu contato, né? Então, total liberdade, gente, para poder mandar um e-mail. Eu deixei duas opções, o e-mail da UFMG e também o meu Gmail. E esse número 981194331 é o meu WhatsApp, total liberdade também. Responderei de forma mais rápida possível. Prazer em estar com vocês. Cuidem-se, tá? E qualquer coisa, estou aqui disponível. Um forte abraço a todos.